A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos da igreja e para toda pessoas, tanto irmão como não irmão, porque nós todos somos filhos de Deus. Nosso Deus, ele disse: tudo aquele que tiver fôlego, louva ao Senhor. Tudo aquele que tiver boca, irmão, tem que louvar o Senhor, porque não foi só um. Ele diz: eu vim para os doentes, tá vendo? E os que não é doente, ele veio também do mesmo jeito. Se ele veio para os doentes, imagina para os não doentes, né? Aí é que ele veio mesmo. Irmão, eu preparei aqui 3 versículos da palavra de Deus que ele vai santificar o seu sangue, a sua carne e o seu espírito. Só tem esses 3 versículos aqui na palavra de Deus, toda a palavra de Deus, de Mateus até Apocalipse, de Apocalipse até Mateus, do Gênesis até Apocalipse, o velho e o novo. Só tem esses 3 versículos aqui que eu vou pregar para você, que santifica a sua carne, o seu sangue e o seu espírito. Só essas 3 só, não tem outra na palavra de Deus. Eu vou provar para você, tá? Se você fizer essas 3 coisas que a Bíblia está pedindo aqui, você vai andar de cabeça erguida, com o sangue limpo, o espírito forte e o seu sangue purificado. A purificação vai ser completa. E aí Deus começa a derramar bênção na sua vida. É daí, irmão, quando você fizer esses 3 versículos, o nosso Deus vai olhar para você e falar assim: não, agora sim, agora está preparado para receber todas as maravilhas que vem do céu. Todas. Porque eu e você, irmão, muitas vezes nós pegamos as coisas que Deus deu para nós, tipo um carro, uma casa. Se der um carro, nós pega pessoas e começa a andar embalado com o carro, né? Então nós fica entrando no inferno com as próprias bênçãos que Deus está dando, né? Se Deus dá uma casa bonita, você é acostumado a morar num lugar simples, pegou você vender e comprar uma simplesinha. Então toda bênção grande que Deus quer dar para nós temos que estar primeiramente preparado, tá? E protegido das armadilhas do inimigo, porque quando o inimigo vem, ele não escolhe quem é forte, quem é mago, não escolhe nada. Ele simplesmente vai, entra e faz a morada, e aí faz as piores coisas que nós, né, imaginamos. E eu preparei aqui 3 versículos da palavra de Deus, muito forte. 2 fica em Levítico e 1 fica em João. Esses 3 aqui, se você obedecer aqui esses 3 versículos, o nosso Deus vai pegar você e vai pular em cima. Pular em cima, porque o seu sangue vai estar purificado, a sua carne também vai estar purificada e o seu espírito. Essas 3 coisas. E a primeira, ela fica em Levítico 9. A palavra do Senhor nos vai dizer assim, ó: no Antigo Testamento, de Moisés para cá, o nosso Deus olhou para a terra, olhou para as pessoas, olhou para toda a humanidade e viu todos pecando, todos em concubiça, todos fazendo muitas coisas erradas, e não tinha ninguém, irmão, antes de Moisés, para ser queimado, oferta para a perdoação dos pecados. Não tinha ninguém antes de Moisés, ninguém. E Deus olhou para aquele povo e falou: mas o povo está pecando, e como que eles vão descontar os pecados? Se for para o sacrifício. Não tinha boi para queimar, não tinha cabra. E o pessoal não sabia, não tinha mandamento nenhum de Moisés, né? Tinha as outras coisas, mas não tinha o próprio mandamento mesmo, para queimar as ofertas pacíficas. Então, irmão, agora Deus chama Moisés. Moisés estava na casa de Potifar, de Faraó, né? A Bíblia diz que ele se enjoa com os comandantes de Faraó, uns capitões lá, que fica judiando das suas famílias, dos seus familiares. E ali, irmão, eu acho que foi coisa já preparada por Deus, assim, não que ele matou o egípcio, foi preparada por Deus, mas sim a vida dele, né? A comunhão dele com Deus, que já foi chamado. E aí, irmão, ele vai dizer que ele mata um egípcio e ele foge para o deserto. E ele passa 40 anos, irmão. Ele sai da casa de Faraó, acho que com 18 anos, e passa 40 anos no deserto. E a partir dos 40 anos
por diante, Deus olha para ele e fala, vou chamar Moisés, o meu povo está perecendo lá no Faraó. E não só para resgatar o meu povo da mão do egípcio, mas sim também os meus mandamentos. Vai ser com Moisés, os mandamentos dos pecados. Então Deus ele teve uma obra com Moisés muito grande, uma obra como tem na sua vida e na minha vida. E aí, irmão, Moisés passa esse tempo todo no deserto e agora a Bíblia vai não dizer que ele vê uma salsa pegando fogo e ele vai até a salsa. Quando ele olha, o Senhor fala com ele, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, que o lugar que tu pisas é santo. E ele foi lá, irmão, conversou com o próprio Deus face a face. E a Bíblia diz que Deus falou com ele, não foi só um dia não, foi muitos dias. E Deus deu para ele todo um mandamento que tinha de ser feito para mim e você santificar. O mandamento foi esse daqui, ó, que eu acabei de ler aqui agora. Esse foi o mandamento daquelas, os 10 mandamentos, né, que Deus pediu. Amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, né? E teve todos os mandamentos que Deus deu, os 10 mandamentos completos. E por último, ele falou assim, agora você vai ordenar o seu povo para sacrificar, porque eles estão pecando, eles estão completamente em pecado e eles não sabem orar, eles não sabem oferecer, eles não sabem sacrificar nada. Você, Moisés, vai falar para eles oferecer para mim um boi, um garrote, uma rolinha, para descontar os pecados, em remissão dos pecados. E Moisés chegou para o povo e falou, ó, todo aquele que pecar, ele vai oferecer um sacrifício para Deus, para a remissão dos pecados, porque estava juntando os pecados um com o outro. E aí Deus não queria matar eles assim, né, porque era muitos pecados. Falou, agora eu vou oferecer sacrifício. É começar, irmão, a oferecer sacrifício. Nos dias de hoje, não tem mais nesses garrotes, esses boi, para estar oferecendo. Não tem essas coisas de antigamente, né? As pessoas hoje, ela oferta e dizima dinheiro, né? Que seria a mesma coisa. Naquele tempo, as pessoas trabalhavam no campo, era pastorando ovelha, pastorando boi, né? Os boi tinham os seus bezerrinhos, as ovelhas tinham, né, o cabritinho. E aí, irmão, as pessoas trabalhavam no campo, por isso que ofertava, queimavam o sacrifício. A oferenda para Deus, a Bíblia diz que Deus cheirava, subia até as narinas de Deus, e Deus cheirava aquele sacrifício, e era agradável ao Senhor. E as pessoas retornavam a ficar limpas de novo. É como se fosse um batismo de hoje. Hoje tem um batismo nas águas, né? Naquele tempo não, naquele tempo era a oferta. Deus limpava as pessoas, está aqui, ó. Para a purificação dos pecados. Esse foi o primeiro versículo ali. O primeiro versículo ele falou da remissão do pecado, que Deus mandou eu e você fazer. Agora, o segundo é muito interessante, muito importante mesmo. Então, esse sai os pecados, esse que eu falei, eu vou pregar aqui agora, o segundo, ele é para limpar o sangue. Esse limpa o sangue. Esse daqui, ele ainda está escrito e ainda está valendo até hoje. Ele é no Velho Testamento, é Levítico, tá? É Levítico 11, mas ele está valendo, porque é sobre animais que Deus quer falar com você. Você não comer os animais. E é muitos animais, irmão, que as pessoas comem e não estão nem para nada, né? E aqui agora eu vou falar a quantidade de animais que você não deve comer, que com certeza você come. E o seu sangue está ficando sujo. O seu sangue está ficando imundo. O seu sangue está ficando completamente em pecado. E se o seu sangue está em pecado, todo o corpo está em pecado, porque a mente, né? O sangue vai para a mente. Nossa mente, ela circula o sangue. E está sujo. E suja a sua mente. Suja tudo seu. É por isso que muitas vezes você não quer deixar de pecar e você peca. Por que você peca? Porque está sujo o seu sangue. Exame mais tudo que eu vou falar para você aqui agora, ó, que Deus manda falar para você não comer dele. Se você comer dele, você vai estar com o seu sangue poluído, sujo e contaminado. Se você fizer esse primeiro aqui, esse segundo e esse terceiro, você vai estar com o corpo limpo, com o sangue limpo e a alma e o espírito limpo.
purificado, tá? O capítulo fica em Levítico, capítulo 11. Irmão, tem mais animais, aqui tem bastante animal aqui. O livro é todo de animais, tá? Vou falar para você os animais que é proibido comer. Que o nosso Deus impede de você comer os animais, porque se você comer dele, provavelmente você vai estar totalmente com sangue sujo, tá? E é uns animais, irmão, que de hoje em dia tem bastante na sua e na minha casa. E nós comemos deles. Ó, o primeiro animal que nós não devemos comer é o urubu. Os animais que voam nos ares, vou falar todos para vocês. Os que se arrastam no chão, vou falar todos para vocês também. E até o que é criado também, para se comer, que você não pode comer. Ó, desde dos que voam, o que não se pode comer, irmão, que Deus me proíba. Aqui, ó, o urubu é um deles. A águia é um deles também, que não se pode comer. A coruja também é um deles, que não se pode comer. Esses três animais que voam não se pode comer, irmão. Águia, coruja e urubu. Não se pode comer. Agora, os que se arrastam pelo chão, que não se pode comer. Um é a cobra, não se pode comer. O outro é o lagarto, também não se pode comer. O calango não se pode comer. A catenga também não se pode comer. Todos que se arrastam pelo chão não se pode comer. É animais impuros, que tem o seu sangue totalmente diferenciado do meu e do seu. Se o seu sangue se contaminar com desse daí, irmão, sujeira muito pro seu sangue, tá? Agora, o que você pode criar dentro de casa? Talvez acha que pode comer. Ó, irmão, você pode comer cachorro. Você pode comer o porco, também tá aqui, ó. O porco, eu acabei de falar aqui agora, o porco você pode comer. Não se pode comer lebre, também não se pode comer. Que as pessoas, né? Rato não se pode comer, lebre, coelho não se pode comer. A Bíblia diz aqui, ó. Então, irmão, muitos animais, ó. Coelho as pessoas comem, o porco as pessoas comem, né, irmão? Coelho, lebre, camelo. Camelo também não se pode comer. Camelo aqui no Brasil quase ninguém tem. Mas lá em Israel, as pessoas não comem camelo lá. Porque é proibido pela palavra de Deus. Lá eles consagram até hoje esses animais para ninguém comer dele. É o camelo. Irmão, também, outros parentes do camelo também que você pode comer. Sabe o que é? Cavalo, besta, jegue. Esses animais tudinho é família do camelo aqui, ó. De 4 patas de casco. A Bíblia diz que os tiver 4 patas e casco, que foi proibido, não todos, porque o boi também tem casco, né? O boi tem 4 patas, né? E tem casco. Mas é da família do camelo, que é os maiores, né? Seria, né? O camelo seria o maior. Então vem do maior ao menor, tá? Toda a família do camelo não se pode comer. Entre cavalo, né? Jegue, mais o que? Jegue, burro, besta, não desse, irmão, pode comer, porque é proibido na palavra de Deus. Se certamente você comer, seu sangue vai estar poluído. Se você já fizer esse daqui, já está bom. Esse daqui já purifica, deixa o seu sangue só seu mesmo, tá? Purificado. Agora tem um outro mandamento aqui que ele é muito interessante. Se você também fazer ele, certamente, irmão, o seu espírito vai ser fortificado, tá? Juntamente com esse. O primeiro é a oferta para descontar os pecados, purificação dos pecados. O segundo é do sangue, que entra no nosso corpo e polui o nosso sangue. Agora, o outro é, além de ser por sangue, é por espírito também. Esse outro aqui, ele é muito interessante. Se eu e você fizer essas três aqui, certamente, irmão, a sua vida vai mudar. Se não contém pecado com você, então você vai ser uma pessoa próspera. Se o salário do pecado é a morte, então você não vai atingir nenhum pecado. Então vai vir todas as bênçãos que Deus tem para mim e a sua vida. Vai atingir, sabe? Você vai alcançar as bênçãos de Deus.
por conta desses versículos que eu li, essa palavra de Deus que Deus deixou para você e para mim. Ó, irmão, o outro versículo que eu preparei aqui para os irmãos é se santificar, fica em João 3, a partir do primeiro. Tá vendo, irmão, aí? A palavra de Deus então diz que Nicodemo era um homem muito sábio da lei. E ele sabia de tudo. Ele sabia ensinar a palavra de Deus, ele sabia as línguas daquele tempo. E era um homem, um professor da lei. Era quase um profeta. Nicodemo era famoso naquela época. E ele ficou sabendo de Jesus. Jesus estava ensinando as pessoas, andando e curando as pessoas. E ele foi conversar com Jesus, achando que ia dar uma aula para Jesus, com certeza. E daí Jesus disse para ele, olha, Nicodemo, para o homem ganhar o reino dos céus, para o homem entrar no reino do meu Pai, ele tem que nascer de novo. Aí Nicodemo diz bem assim, só que Jesus ele fala essa para ver o que Nicodemo diz. E Nicodemo fala, mas como pode o homem entrar, depois de velho, entrar na barriga de sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus fala para ele, olha, se o homem não nascer das águas e do Espírito, ele não entrará no reino dos céus. Você está vendo, irmão? Então Jesus manda eu e você nascer das águas, nascer do Espírito. Aquele que é batizado será salvo, que não é, já está condenado. Então, quando você é batizado, não só é batizado nas águas, você é batizado também no Espírito. Porque aquele que é batizado do Espírito, ele é santificado com o Espírito. O que não é batizado com nada. Então é o próprio Deus que batiza você. Quando ele batiza, ele põe o Espírito e enche o Espírito de você. Ele fica batizado. Ele fica cheio. Ele fica cheio de óleo, de azeite. E quando Moisés também foi. Moisés, Davi foi ungido com óleo e azeite. Então ele se enche com óleo e com azeite de volta, né? Ele fica vazio e depois se enche. Então se você, irmão, realmente for batizado com água, é batizado também com o Espírito. E com certeza você está santificado. Essas três coisas que Deus preparou para você aqui se santificar. A primeira é a oferta pacífica em descondenação do pecado, que hoje não tem mais. As pessoas não ofertam mais animais, não matam mais touro, não matam mais rolinha, né? Em pós do seu pecado. O segundo é sobre os animais, que você não pode comer. Você pode comer nenhum animal daqueles que eu falei. Se você comer, seu sangue vai estar totalmente sujo, vai totalmente contaminado. E essa purificação do sangue é o batismo com o Espírito Santo. O batismo que Deus mandou você e eu batizar. Jesus desceu na terra para fazer isso. Aquele que for batizado será salvo, quem não for já está condenado. Quando você subir lá no céu, você fechar seus olhos, subir no céu e falou, como que você vai morar comigo? Que você não fez nenhuma daquelas leis que eu fiz, nenhumas. Você está totalmente fora, você nunca fez nada que eu ordenei na terra. O batismo, né? Nenhum daqueles. E nós queremos entrar no reino dos céus. A Bíblia diz, irmão, que grande coisa Jesus tem lá no céu para mim e você. E você e eu vamos perder isso por conta do batismo, irmão. Você não sabe o que significa o reino dos céus, tá? É só o que nós temos de bom, é o reino dos céus, tá? Deus, irmão, tem falado muito comigo, tá? Deus tem falado bastante comigo nesses últimos semanas agora. E esse canal meu, irmão, do YouTube aqui, ele tá crescendo, tá? Eu vou pedir pro irmão que se inscreva aí no YouTube, dá o joinha, porque Deus ele vai crescer esse canal aqui, não para minha glória, mas assim para a glória dele, tá? Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí, tá? Deixa o pedido aí de oração, tá? Que eu vou estar vendo o seu nome, eu vou estar lendo aqui no caderno e vou estar orando por você, tá? Deus resolve causa, viu? Deus atende a oração do justo. A Bíblia diz que Deus atende as orações do justo. O justo, quando ora,
praticamente, ela é quase 80% de subir e vir com a resposta, tá? A oração dos últimos pode mudar seus efeitos, tá? Com certeza. Deixa o nome aí dos seus parentes, deixa o seu, deixa os seus familiares, que eu vou estar orando e Deus vai estar entrando com providência na sua causa, porque Deus, irmão, é lindo. O próprio Deus diz. Jesus fala bem assim, João, ora por mim. Jesus pediu oração para os discípulos, olha só. Se Jesus pediu oração, irmão, e eu e você, como devemos fazer, né? O próprio Jesus, irmão, na hora da sua crucificação, umas horas antes, ele diz, João, ora por mim. Você está vendo? Jesus pediu para orar junto com ele lá, para orar por ele, e os discípulos estavam dormindo. Porque eles estavam dormindo, eles estavam muito cansados, mas Jesus falou isso. Ora uns para os outros, para que o nosso Pai do céu veja e perdoe também os seus pecados. Também, né? Ouça, dá um livramento. Então, irmão, deixa o pedido de oração que eu vou orar. E depois você vai escrever aí a bênção que Deus fez na sua vida, tá? A restauração que Deus fez com você, porque Deus faz. Deus fez na minha vida e fez isso na vida de muitas pessoas que testemunham, tá? Deixa o nome aí. O meu nome é Genildo Agostinho, tá? Se você quiser se inscrever no canal aí, ó, inscreva no canal, tá? Dá o joinha que esse canal ele vai crescer. E eu creio que nosso Deus, grande coisa ele vai fazer no meio do seu povo, tá bom? Fica na paz de Deus e até a próxima.